Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel e este é o seu canal, o canal EBD em Ação, um canal feito especialmente para você, para abençoar a sua vida com subsídios teológicos, subsídios históricos e subsídios culturais, para nortear os nossos professores e professoras neste trimestre de 2018 com esses assuntos muito importantes, especialmente para poder a aula ser proveitosa nas salas de aula com os alunos, com as alunas, com todos que querem aprender sobre este assunto interessante. Desde já, quero agradecer a você que se inscreveu no meu canal EBD em Ação. Sou grato pela sua inscrição, pelos seus comentários, muitas pessoas, irmãos e irmãs, fazendo os comentários positivos e também curtindo o canal. Então divulgue. Ajudem-me a divulgar este canal que tem exatamente este propósito de abençoar os professores e as professoras com esses subsídios, por mais que seja uma participação mínima, mas eu acredito que é válido para o reino de Deus e também para o nosso entendimento dos assuntos sobre os valores cristãos que a lição está colocando. E a lição de número 3, ela vem trazendo ética cristã e direitos humanos. Uma lição interessante falar sobre direitos humanos e também dizer o que não é os direitos humanos. Então, vejam, a partir da Segunda Guerra Mundial, os direitos humanos passaram a ter um outro olhar, com as mortes de muitas pessoas, de todas as formas de mortes. A ONU, a Organização das Nações Unidas, começou a ver que a vida tem valor. E nós sabemos que a vida humana ela tem um valor acima de todas as coisas. E todas as pessoas que possuem a vida, isto é, todos os humanos, eles precisam ser tratados dignamente e indistintamente das demais coisas. Então, com esse olhar sobre os direitos humanos, a partir da Segunda Guerra Mundial, as discussões vêm sendo ampliadas, vêm projetando para que as pessoas percebam que a vida humana ela tem esse valor, deve ser colocada. Por causa das consequências nazistas, os direitos humanos teve uma atenção especial. A partir de Hitler, né, quando ele mata muitos judeus e muitas vidas, a história conta 6 milhões, a gente sabe que aproximadamente mais de 10 milhões de judeus, por ser considerada uma raça inferior, ou até por ser prejudicial às demais raças, muitos judeus foram mortos e rechaçados a nada, sem direitos a nada. Então, depois de toda essa chacina do Holocausto, as pessoas com essa proposta dos direitos humanos começaram as discussões sobre a questão do negro e a educação. O negro tem direito à educação, o negro é uma raça inferior, o negro tem direito ao emprego, o negro tem condição de trabalhar como qualquer outra pessoa branca, os negros têm direito ao voto, os negros têm condições de escolher os seus próprios representantes políticos. Então essas e outras discussões elas foram tomando corpo que os direitos humanos começaram a entrar sobre a discussão no mundo. Depois das questões de raça dos negros, veio também o direito das mulheres, né? A questão do trabalho das mulheres, se elas têm condições de ganhar o mesmo valor no mesmo trabalho que os homens desenvolvem, se elas têm condição de desenvolver esse mesmo trabalho, etc. Então vejam só. Todos têm o direito de serem tratados como pessoas, independente do sexo, independente da raça, independente do credo, independente da classe social. Não é porque é uma classe baixa ou as pessoas vivem na pobreza que eles são inferiores a quem vive numa classe alta com condições financeiras elevadas. Isso não dignifica ninguém a mais que tenha posses ou diminui a dignidade de alguém que não tenha posses. Todos têm direitos da mesma forma. Os direitos humanos devem priorizar o valor da pessoa, não a cor, não as condições financeiras, não a raça, não a religião, não ao sexo, mas os direitos humanos, eles têm como essa prioridade
dignificar a pessoa humana, é a pessoa em si, não as suas posses ou o seu credo ou as preferências que uma pessoa pode ter na vida. Ainda há discriminações, nós sabemos disso, inclusive para pagamentos de salários das mulheres, pelos mesmos serviços efetuados que o homem. Inclusive no Brasil, uma mesma mulher que desenvolve um trabalho de um mesmo homem, os trabalhos iguais, às vezes, numa boa parcela de vezes, os salários delas são inferiores. Eu não quero trazer estatística aqui do Brasil, porque não é a proposta, mas simplesmente pontuar esse fato das questões dos direitos iguais, que é necessário ser discutido quando se trata de direitos humanos. Nós não podemos confundir direitos legais, porque muitas pessoas têm confundido os direitos legais, direito, por exemplo, direito do consumidor. O consumidor tem direito ao produto, direito da devolução, caso com defeito, etc, etc. Ou contratos, né? Quando nós falamos de contratos, direitos constitucionais, a Constituição garante o direito para certas pessoas brasileiras, ou, aliás, para as pessoas brasileiras, porque são direitos, porque esses contratos do consumidor, contratos dos direitos constitucionais, eles não são direitos universais. O direito do consumidor, não são todos os países que tratam o direito do consumidor. Por isso são considerados como direitos condicionais. Depende da condição, depende do país, depende do estado, mas eles são direitos especiais. Então, o direito do consumidor, o direito constitucional são direitos especiais. Mas os direitos humanos, eles são universais. Isto é, aplica-se a todos os seres humanos, todos os homens. Quando fala de homem, fala da mulher, a palavra antropo, definido para homem, tanto o homem como a mulher. Esses direitos são universais e incondicionais. Então, há uma diferença entre os direitos legais e os direitos universais, que a gente coloca como direitos humanos, que a discussão versa sobre isso. A justiça, ela deve garantir e preservar os direitos humanos. Quando fala da justiça, tanto a justiça brasileira, as justiças que legislam sobre o mundo, eles têm esse dever de garantir e preservar os direitos de todas as pessoas. Porque os direitos humanos, eles são importantes, né? Alguns, às vezes, já me perguntaram por que essa lição vem falando em direitos humanos. O que há de relevante, o que há de importante quando se trata de direitos humanos? Primeiro, nós precisamos compreender as ideias de liberdade e de justiça. Essa é a primeira questão quando fala dos direitos humanos. A existência de um direito significa a liberdade de exercê-lo. Então, se nós temos o direito, precisamos da liberdade para exercer esse direito. Quem garante a nossa liberdade Quem garante a nossa liberdade de exercer o nosso direito? É a justiça que deve garantir, que deve preservar, porque nós temos essa liberdade. Segundo ponto que nós queremos colocar aqui. Os direitos da mulher são iguais aos direitos do homem. E ainda é uma discussão. Por mais que estamos na pós-modernidade, século XXI, os direitos das mulheres ainda estão em discussão. E nós sabemos que as mulheres têm os mesmos direitos, questões quando fala da pessoa. Eu não estou falando da questão de sexo, não estou falando do feminismo, do esquerdismo, não é essa a discussão aqui. Estou falando de pessoas. Uma mulher, uma pessoa, o homem também são pessoas. Então, como pessoa, eles têm direitos iguais. Seja a mulher como esposa, seja a mulher como empregada. Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu fosse trazer as estatísticas, por exemplo, de emprego, o contrato da empregada doméstica, às vezes não é respeitado o contrato dela, como é o contrato do diretor de uma empresa. E nos direitos humanos, este contrato dessa mulher empregada, dona de casa, ou até mesmo diarista, ela deve ter os mesmos direitos assegurados pela justiça que os direitos de um diretor de empresa. É nesses termos que justifica a dignidade da pessoa humana. Os direitos humanos versam sobre isso. Quando nós vamos um pouquinho mais para frente e lemos na Declaração da Independência dos Estados Unidos, os governos, diz lá a Declaração dos Estados Unidos, os governos são instituídos para garantir os direitos humanos. Para que são os governos? A Bíblia também coloca dessa forma.
né, que todas as instituições são para garantir a lei, garantir a ordem, garantir o direito e executá-lo para que cada um tenha a sua liberdade. A Bíblia diz assim, se a gente vai temer a autoridade para quê? Se não há transgressão. Então não tem o que temer se não há transgressão. As autoridades são exatamente para isso, para exercer aquele que transgride. A Constituição francesa, eu acredito que é 1791, ela diz que toda associação política deve preservar os direitos humanos. Por isso que é interessante a gente saber discutir sobre isso, principalmente no período da política. Tem uma lição que vai falar sobre a política. E um dos pontos que a política deve para os que a votam e querem os direitos assegurados pela política é os direitos humanos. A política deve assegurar os direitos humanos. Política não são somente para, na época de eleição, trazer tijolos, areia, comprar votos. Isso aí não existe essa possibilidade. Mas os direitos humanos devem ser assegurados. Direito à vida, direito à liberdade, direito de ir e vir, direito de expressão, tudo que são colocados nas questões do direito da personalidade, os direitos humanos da pessoa, a política também tem sua parcela de responsabilidade com isso. John Locke, ele listou 3 direitos que ele chama de direitos naturais. Primeiro ele coloca lá, direito à vida. Todo homem tem direito à sua própria vida. E quando fala direito à vida, esse é um direito universal, por isso que é direitos humanos, porque as pessoas estão no mundo inteiro e têm vida pelo mundo inteiro. Então isso é o direito dela, direito de viver. O direito à liberdade é o segundo ponto que ele destaca, John Locke. Direito à liberdade. As pessoas têm direito à liberdade. E vocês sabiam que existem lugares que as pessoas não têm direito à liberdade? E o terceiro direito natural, que é elencado pelo John Locke, é o direito à propriedade. Então, direito à vida, direito à liberdade e direito à propriedade. Eles são essenciais à existência, segundo ele. Todos temos direito à vida, todos temos capacidade à livre escolha, que é chamado de liberdade. Você escolhe o que você quiser. E todos temos direito ao trabalho para a sustentação da vida saudável, é o que colocava John Locke. Então, dessa forma, temos deveres em relação à vida alheia, dever à liberdade alheia, dever à propriedade dos outros, dever, né, à escolha de alguém, etc, etc. Então, assim como tem os direitos humanos em relação à vida, à liberdade e à propriedade, existem também os deveres em relação a essas mesmas questões. Agora, professor e professora, 70% das pessoas desconhecem seus direitos. Por isso que a lição é interessante para pelo menos mostrar os direitos que temos. 70% desconhecem, sendo que é um direito conhecer seus direitos. É nosso direito conhecer os nossos próprios direitos. Por exemplo, nascemos livres e somos iguais. É um direito de todo mundo nascer livre e temos direitos iguais. Segundo ponto, direito de não ser discriminado, seja o sexo, seja a raça, seja a religião, até mesmo preferências, não ser discriminado é um direito. Direito à vida, o direito à vida é irrenunciável, é chamada a irrenunciabilidade da vida. Não tem essa possibilidade de alguém dizer, não, agora eu não quero mais viver, eu quero morrer. Não, isso é um direito à irrenunciabilidade. Você não tem esse direito de querer morrer. Por isso que a lição vem trazendo um outro ponto que é focado sobre o suicídio. Então nós vamos estudar sobre o suicídio na lição de número 6. E inclui as questões dos direitos constitucional, até mesmo dos direitos humanos em relação à vida. Mas isso vamos deixar para a lição de número 6. Um outro ponto que eu quero destacar aqui, quando se trata dos direitos humanos, é a Declaração de Independência Americana, que acrescenta o direito à felicidade. Eu achei interessante que a gente estava fazendo essa leitura na Declaração da Independência Americana sobre as pessoas têm direito à felicidade. Aí eu fui pesquisar para ver o que é que eles entendem por felicidade. O que é felicidade? Seria o prazer hedonista? Felicidade no sentido clássico é o quê? É o bem-estar, né? Assim que é colocado. Sentido clássico, sentido comum. O que é felicidade? É o bem-estar. Mas será que se resume só nisso? Vejam só algumas teorias sobre a felicidade. Felicidade não é somente o da propriedade, conforme John Locke dizia, né? Que o ter, né? Quem tem
condições, quem tem posse, quem tem alguma coisa para sobreviver e ter uma vida regaladamente, pode trazer a felicidade. Será que a felicidade está limitada ao ter? Por que é então que existem pessoas que têm posses de tantas coisas e ainda dá tiro na cabeça e morrem? Aristóteles dizia que o direito da felicidade é ter o dinheiro, né? E agora, segundo ele, o dinheiro ele pode ser ganho de forma natural e de forma não natural. Quer dizer, a forma não natural é a forma ilícita, né? E Aristóteles dizia assim que o ilícito traz luxo, traz prazer, e esses luxos e prazeres são desnecessários à sobrevivência, porque eles vieram de uma forma ilícita. Era a forma de Aristóteles versar sobre a felicidade. Um outro cidadão chamado Tomás de Aquino, ele diz que a felicidade é usar a propriedade em benefício dos outros. É você pegar o que você tem de posses e usar isso em benefício dos outros. A satisfação pessoal pelo bem-estar de outros, para ele que significa felicidade. John Locke lembra que Deus criou as fontes de recursos naturais a todos. Então todos temos o direito a ter essas posses para poder adquirir a felicidade. São a definição de felicidade pela visão filosófica, etc. Depois nós vemos que a Bíblia ela fala que a felicidade é ter Deus no coração que preenche o vazio existencial da alma. As pessoas têm um vazio existencial e muitas vezes buscam preencher este vazio com as riquezas, com drogas, com vícios, com famas, com tudo que é coisas que são desnecessárias à vida espiritual, inclusive a religião. A religião não traz felicidade, mas a própria moradia de Cristo na vida humana é que dá a felicidade para ele, porque Cristo é a felicidade. Então, segundo Aristóteles e os demais, nós devemos evitar os extremos. Propriedade limitada a nós e aos outros, né? Eu tenho tantas posses que não tenho condições de contar. Então, a gente deve, segundo eles, evitar a propriedade limitada, essa quantidade de posses sem condições de deixar. A propriedade limitada é ter muitas posses sem contagem. E a pobreza absoluta. Devemos evitar a pobreza absoluta. Até que nessa parte eles têm razão, porque há um provérbio na Bíblia chamado os Provérbios de Agur, que ele na sua oração diz assim: não me deixe nem a pobreza nem a riqueza, porque se vier a pobreza eu venho a furtar. E se eu tiver muitas posses, vier as riquezas, eu venho a me esquecer de ti. Portanto, me mantenha da porção de cada dia. Ele está em consonância com aquilo que Jesus ensinou os discípulos a orarem, o pão nosso de cada dia. Então, evitar os extremos, segundo a ideia de posses, né, de propriedade, o direito à propriedade, e evitar a propriedade limitada, mas também a pobreza absoluta, manter aquilo da porção diária. Então, dessa forma, nós falamos sobre os direitos humanos, que a própria lição, ela vem colocando aqui alguns aspectos que eu gostaria de destacar para você, aluno, sobre os direitos humanos, que começa falando da declaração, nós falamos alguma coisa aqui, mas a lição ela vem trazer os tópicos com maior relevância. Mas a Bíblia e os direitos humanos no Pentateuco, nós poderíamos elencar muitas coisas aqui sobre os direitos humanos no Pentateuco, mas o que a Bíblia coloca em relação a isso no Pentateuco é exatamente que as pessoas que tinham a propriedade, em detrimento às que não tinham, deveriam repartir o que tinham. Por exemplo, o indivíduo que tinha roça de trigo, de cevada, ele deveria deixar os cantos das roças para os pobres se alimentarem. E quando ele estivesse colhendo trigo, qualquer que fosse a sua colheita, e elas caíssem em terra, não era para juntar, porque o que caiu era para os pobres ajuntar para o seu próprio sustento. Então, isso era um direito assegurado na Bíblia. Nós vemos o próprio Deus tendo esse cuidado especial com os órfãos, com as viúvas, com os pobres. Também no Novo Testamento nós vemos este cuidado com os pobres, com as viúvas, com os órfãos. Inclusive a instituição dos diáconos na Bíblia Sagrada, em Atos, ela foi exatamente isso. Os diáconos tinham a sua tarefa, o seu serviço, cuidar de quem era órfão, quem não tinha uma casa, quem não tinha um sustento, e através das coletas e as contribuições das ofertas alçadas que eram deliberadas,
eram para ajudar esses órfãos, eram para ajudar as viúvas. Paulo fala nas viúvas que são verdadeiramente viúvas, então elas tinham um salário assegurado, até porque no judaísmo as viúvas elas tinham uma aposentadoria. Mas a partir do momento que elas se convertiam ao cristianismo, esta aposentadoria era cortada. Então a igreja começou a garantir os direitos de sustento, de propriedade para essas viúvas. Então assalariavam elas, construíam casa para os órfãos que não tinham nada. A igreja do primeiro século estava extremamente empenhada em cuidar dessas pessoas que precisavam desse auxílio. Paulo, ele faz uso dos seus direitos humanos, que a lição vai retratar, o professor pode colocar muito bem sobre isso, sobre as cidadanias que Paulo fez a sua garantia. Nós, como cidadãos, não podemos abrir mão daquilo que nos é de fato e de direito. Nós precisamos estar atentos a isso, porque somos cidadãos de duas pátrias, cidadão da terra e cidadão do céu. Então, na terra, enquanto vivemos aqui, ter os direitos assegurados e primar por eles e saber quais são esses direitos para uma sobrevivência adequada. A igreja, o trabalho escravo, a lição coloca isso, a igreja dos prisioneiros, a igreja do primeiro século, primeiro, segundo, terceiro século, quando levou o evangelho, ela levou o evangelho a todas as pessoas. Paulo, ele fala sobre o patrão e sobre o escravo, que agora eles são irmãos, não tem mais essa questão de acepção de pessoas, mas deve ser tratado como pessoas dignas. Ele escreve a carta para Filemon, falando de Onésimo e etc. e tal. Mas a igreja do primeiro século, enquanto os escravos vinham para a igreja, às vezes os escravos trabalhavam tanto que quando chegavam com 30 anos de idade, eles já tinham trabalhado para a vida inteira. Então os patrões às vezes mandavam matar esses escravos porque não tinham mais condições de trabalho e estavam simplesmente dando despesa para o seu patrão. Então eles eram mortos, às vezes dispensados. E a igreja, ela comprou muito desses escravos que eram considerados inválidos para o trabalho. Comprou eles, trouxe para a igreja para simplesmente cuidar da igreja, na evangelização, cuidar dos pobres, cuidar dos templos da igreja do primeiro, segundo, terceiro século. Então, exatamente dando direito à vida para esse escravo, porque a igreja considerava que ele tinha direito à sua vida e precisava viver de uma forma digna, trabalhando para o Senhor. Nós temos relatos que é colocado que muitas pessoas, servos de Deus na igreja, eram presos, iam para as cadeias, e os diáconos iam para esses presídios, para essas cadeias, e voluntariamente se inscreviam como carcerários, simplesmente para ajudar os irmãos que estavam lá, e os demais presos, porque eles precisavam do direito ao banho, direito ao sol, direito à alimentação, e eles como cuidando dessas pessoas voluntariamente, asseguravam esses direitos. Agora, deixa eu dizer para você, professor e professora, que deve colocar isso para que fique bem claro, porque quando fala em direitos humanos no Brasil, a primeira coisa que vem na mente humana é que os direitos humanos são para defender bandido. Não, nós precisamos saber o que significa exatamente os direitos humanos e também distingui-los distingui os direitos humanos dessa posição, dessa minoria de pessoas que a gente chama de extremistas, que são marxistas, que são movimentos ativistas. Aí é diferente, que defende bandido em detrimento a qualquer outro cidadão. E esses movimentos, esses ativistas marxistas e etc., eles querem assegurar, sim, diferente do que os direitos humanos apregoam. Quando morre um bandido, eles fazem um alarde. Quando morre um policial, não há nenhuma nota, nem sequer na mídia e nos programas que vão tratar de direitos humanos. Se é direitos humanos, tanto o bandido tem direito à sua vida, como o policial, ou como qualquer outro cidadão. Não é porque o indivíduo é um político que ele já tem os seus favores maiores do que quem não é político, mas ele, como uma personalidade, como um ser humano, os seus direitos são iguais a de qualquer outro cidadão. Então, quando um desses indivíduos morre, porque o alarde, lógico que nós não devemos valorizar a morte de ninguém, por qualquer motivo, mas todos têm direito à vida. Não é só o político que morreu que deve fazer o alarde, ficar em busca de justiça
As pessoas que morrem, os professores, no caso da professora que morreu na creche também, ela deve ser valorizada. Ou de qualquer outro adolescente que morre todos os dias, cadê o alarde que a mídia faz em detrimento a esses adolescentes, a essas crianças? Né? Então é o policial, vamos fazer alarde para todos, não é direitos humanos, vamos alardear a morte do policial, vamos levar para as mídias, para a discussão, para os jornais, para os debates. Mas então, esses grupos ativistas, eles exatamente, a proposta é outra. Não é? Na verdade, eu já disse em lições passadas, você pode assistir os videoaulas das lições passadas, sobre a ideologia de gênero principalmente, que o que esses ativistas querem, na verdade, é restringir a autoridade estipulada, a autoridade que é colocada como a polícia, o Estado, a religião, tudo são autoridades. Então, essas autoridades, o marxismo prega contrário às instituições que têm uma autoridade. Seja autoridade familiar, seja autoridade política, seja autoridade religiosa, tudo quanto é tipo de autoridade, as instituições que têm uma certa autoridade, eles precisam exatamente disso, né? Precisam impor e colocar e ter seus direitos assegurados. Agora, o que as pessoas querem, os ativistas, esquerdistas, o que eles querem, na verdade, é acabar com a autoridade, acabar com a família. Então, aí não vemos os direitos humanos assegurados, é diferente. Então, vamos fazer distinção entre ativismo e os direitos humanos que realmente são instituídos e colocados por Deus. Um outro detalhe que nós queremos fazer aqui é sobre as prisões, sobre os presos. Nós vemos muito o slogan dizendo assim que bandido bom é bandido morto. Mas espera aí, qual que é o direito assegurado nos direitos humanos? Direito à vida. Todo mundo tem direito à vida, seja bandido ou não, tem direito à ampla defesa. Eu não estou dizendo que ele deve pôr liberdade e deve ficar impune com as coisas que ele vem cometendo, né, as injustiças, os crimes, não, senhores. Mas mesmo ele como criminoso, mesmo ele preso, ele tem que ter os seus direitos assegurados. O que nós vemos no Brasil são os presídios superlotados, as cadeias superlotadas, as pessoas vivendo num estado de um estado humano digno. Para que foram instituídas as cadeias, professores e professoras? Para que foram colocadas as prisões? Exatamente isso, é integrar o cidadão à socialização, é reparar essa deficiência que ele tem. Essa era a proposta. As cadeias são para isso, prender o cidadão delinquente que teve um desvio e restaurar, reparar esse desvio dele e reintegrar ele de volta à sociedade sem essas consequências. A gente sabe que as cadeias não vão reprimir, ou, aliás, as cadeias não vão restituir o indivíduo, o caráter, a moral dele, não é só as cadeias. Mas, pelo menos, a proposta é a ressocialização. Agora, eu pergunto, esses indivíduos que vão para as cadeias, estão presos, passam 20, 30, 40 anos, eles saem já transformados, diferente? Por que eles não saem? Primeiro porque eles não têm um tratamento digno, não tem uma ressocialização. O Brasil não tem essa proposta. Então é algo que tem que ser discutido dentro dos direitos humanos. Eles precisam disso. Eu estava lendo sobre outros países, como a Suécia, a Noruega, que alguns presos foram presos e tiveram uma pena, mas dentro da cadeia, esses indivíduos tiveram profissões, estudavam, inclusive faculdades. Um cidadão que estava lendo, eu esqueço o nome dele agora, ele, quando saiu da cadeia, ele era um músico, com banda, com CDs gravados, DVDs e muitos shows quando ele saiu da cadeia. Então ele já saiu e, segundo a pesquisa, foram ressocializados, pelo menos alguma coisa ofereceu-se para este preso. Então essa é a proposta. Então vejam só, todo mundo tem direito à vida, tem direito à alimentação adequada, direito a dormir adequadamente, que nas cadeias não trazem. Então, sim, reclamar sobre isso, pedir que repare essa delinquência dentro dos presídios da cadeia é justo. Agora, a liberdade do preso, que ele tem um valor maior do que o policial ou de qualquer um que seja, isso aí não. Aí são ativismo. Mas quando nós olhamos os direitos humanos, até a Bíblia coloca sobre o direito à vida do criminoso. A cidade de refúgios era exatamente para isso. O indivíduo, ele matou, assassinou alguém, então ele precisava ter a vida assegurada, pagar a pena sim, mas ter a vida assegurada. Aonde que ele se refugiava para evitar que sua vida fosse vingada pelo irmão ou pelo parente da vítima? Nas cidades de refúgio. Então nós observamos desde a Bíblia até os direitos humanos esse direito garantido. Portanto, professor e professora, procure observar esses pontos que eu elenquei aqui para a sua aula
Estude e leve para a sala de aula essa discussão que é primordial para a aula de hoje, direitos humanos diferente de ativismo. E o que são direitos humanos, conforme coloca a Constituição, a Organização das Nações Unidas. Eu não vou trazer aqui os artigos das Nações Unidas, pelo menos 30 artigos que é colocado sobre direitos humanos, e os da Bíblia, porque a lição está colocando também sobre os da Bíblia. Mas pelo menos norteante, dando direção para que a sua aula seja proveitosa e os alunos tenham uma luz sobre o que é direitos humanos e o que não são direitos humanos. Portanto, meu professor, minha professora, eu te desejo uma boa aula, eu agradeço os inscritos no canal, os que comentaram, os que curtiram, e invoco a você a continuar trazendo mais inscritos, curtindo, comentando. Deus em Cristo vos abençoe e que tenham uma boa aula. Fato e de direito. Nós precisamos estar atentos a isso, porque somos cidadãos de duas pátrias, cidadão da terra e cidadão do céu. Então, na terra, enquanto vivemos aqui, é ter os direitos assegurados e primar por eles e saber quais são esses direitos para uma sobrevivência adequada. A igreja, o trabalho escravo, a lição coloca isso, a igreja dos prisioneiros, a igreja do primeiro século, primeiro, segundo, terceiro século, quando levou o evangelho, ela levou o evangelho a todas as pessoas. Paulo, ele fala sobre o patrão e sobre o escravo, que agora eles são irmãos. Não tem mais essa questão de acepção de pessoas, mas deve ser tratado como pessoas dignas. Ele escreve a carta para Filemon, falando de Onésimo e etc. e tal. Mas a igreja do primeiro século, enquanto os escravos vinham para a igreja, às vezes os escravos trabalhavam tanto que quando chegavam com 30 anos de idade, eles já tinham trabalhado para a vida inteira. Então os patrões às vezes mandavam matar esses escravos porque não tinham mais condições de trabalho e estavam simplesmente dando despesa para o seu patrão. Então eles eram mortos, às vezes dispensados. E a igreja, ela comprou muito desses escravos que eram considerados inválidos para o trabalho. Comprou eles, trouxe para a igreja para simplesmente cuidar da igreja, na evangelização, cuidar dos pobres, cuidar dos templos da igreja do primeiro, segundo, terceiro século. Então, exatamente dando direito à vida para esse escravo, porque a igreja considerava que ele tinha direito à sua vida e precisava viver de uma forma digna, trabalhando para o Senhor. Nós temos relatos que é colocado que muitas pessoas, servos de Deus na igreja, eram presos, iam para as cadeias, e os diáconos iam para esses presídios, para essas cadeias, e voluntariamente se inscreviam como carcerários, simplesmente para ajudar os irmãos que estavam lá e os demais presos, porque eles precisavam do direito ao banho, direito ao sol, direito à alimentação, e eles como cuidando dessas pessoas voluntariamente, asseguravam esses direitos. Agora, deixa eu dizer para você, professor e professora, que deve colocar isso para que fique bem claro, porque quando fala em direitos humanos no Brasil, a primeira coisa que vem na mente humana é que os direitos humanos são para defender bandido. Não, nós precisamos saber o que significa exatamente os direitos humanos e também distingui-los distingui os direitos humanos dessa posição, dessa minoria de pessoas que a gente chama de extremistas, que são marxistas, que são movimentos ativistas. Aí é diferente, que defende bandido em detrimento a qualquer outro cidadão. E esses movimentos, esses ativistas marxistas e etc., eles querem assegurar, sim, diferente do que os direitos humanos apregoam. Quando morre um bandido, eles fazem um alarde. Quando morre um policial, não há nenhuma nota, nem sequer na mídia e nos programas que vão tratar de direitos humanos. Se é direitos humanos, tanto o bandido tem direito à sua vida, como o policial, ou como qualquer outro cidadão. Não é porque o indivíduo é um político que ele já tem os seus favores maiores do que quem não é político, mas ele, como uma personalidade, como um ser humano, os seus direitos são iguais a de qualquer outro cidadão. Então, quando um desses indivíduos morre, porque o alarde, lógico que nós não devemos valorizar a morte de ninguém, por qualquer motivo, mas todos têm direito à vida. Não é só o político que morreu que deve fazer o alarde, ficar em busca de justiça
As pessoas que morrem, os professores, no caso da professora que morreu na creche também, ela deve ser valorizada. Ou de qualquer outro adolescente que morre todos os dias, cadê o alarde que a mídia faz em detrimento a esses adolescentes, a essas crianças? Né? Então é o policial, vamos fazer alarde para todos, não é direitos humanos, vamos alardear a morte do policial, vamos levar para as mídias, para a discussão, para os jornais, para os debates. Mas então, esses grupos ativistas, eles exatamente, a proposta é outra. Não é? Na verdade, eu já disse em lições passadas, você pode assistir os videoaulas das lições passadas, sobre a ideologia de gênero principalmente, que o que esses ativistas querem, na verdade, é restringir a autoridade estipulada. A autoridade que é colocada como a polícia, o Estado, a religião, tudo são autoridades. Então, essas autoridades, o marxismo prega contrário às instituições que têm uma autoridade. Seja autoridade familiar, seja autoridade política, seja autoridade religiosa, tudo quanto é tipo de autoridade, as instituições que têm uma certa autoridade, eles precisam exatamente disso, né? Precisam impor e colocar e ter seus direitos assegurados. Agora, o que as pessoas querem, os ativistas, os esquerdistas, o que eles querem, na verdade, é acabar com a autoridade, acabar com a família. Então, aí não vemos os direitos humanos assegurados, é diferente. Então, vamos fazer distinção entre ativismo e os direitos humanos que realmente são instituídos e colocados por Deus. Um outro detalhe que nós queremos fazer aqui é sobre as prisões, sobre os presos. Nós vemos muito o slogan dizendo assim que bandido bom é bandido morto. Mas espera aí, qual que é o direito assegurado nos direitos humanos? Direito à vida. Todo mundo tem direito à vida, seja bandido ou não, tem direito à ampla defesa. Eu não estou dizendo que ele deve pôr liberdade e deve ficar impune com as coisas que ele vem cometendo, né, as injustiças, os crimes, não, senhores. Mas mesmo ele como criminoso, mesmo ele preso, ele tem que ter os seus direitos assegurados. O que nós vemos no Brasil são os presídios superlotados, as cadeias superlotadas, as pessoas vivendo num estado de um estado humano digno. Para que foram instituídas as cadeias, professores e professoras? Para que foram colocadas as prisões? Exatamente isso, é integrar o cidadão à socialização, é reparar essa deficiência que ele tem. Essa era a proposta. As cadeias são para isso, prender o cidadão delinquente que teve um desvio e restaurar, reparar esse desvio dele e reintegrar ele de volta à sociedade sem essas consequências. A gente sabe que as cadeias não vão reprimir, ou, aliás, as cadeias não vão restituir o indivíduo, né, o caráter, a moral dele, não é só as cadeias. Mas, pelo menos, a proposta é a ressocialização. Agora, eu pergunto, esses indivíduos que vão para as cadeias, estão presos, passam 20, 30, 40 anos, eles saem já transformados, diferente? Por que eles não saem? Primeiro porque eles não têm um tratamento digno, não tem uma ressocialização. O Brasil não tem essa proposta. Então é algo que tem que ser discutido dentro dos direitos humanos. Eles precisam disso. Eu estava lendo sobre outros países, como a Suécia, a Noruega, que alguns presos foram presos e tiveram uma pena, mas dentro da cadeia, esses indivíduos tiveram profissões, estudavam, inclusive faculdades. Um cidadão que estava lendo, eu esqueço o nome dele agora, ele, quando saiu da cadeia, ele era um músico, com banda, com CDs gravados, DVDs e muitos shows quando ele saiu da cadeia. Então ele já saiu e, segundo a pesquisa, foram ressocializados, pelo menos alguma coisa ofereceu-se para este preso. Então essa é a proposta. Então vejam só, todo mundo tem direito à vida, tem direito à alimentação adequada, direito a dormir adequadamente, que nas cadeias não trazem. Então, sim, reclamar sobre isso, pedir que repare essa delinquência dentro dos presídios da cadeia é justo. Agora, a liberdade do preso, que ele tem um valor maior do que o policial, ou de qualquer um que seja, isso aí não. Aí são ativismo. Mas quando nós olhamos os direitos humanos, até a Bíblia coloca sobre o direito à vida do criminoso. A cidade de refúgios era exatamente para isso. O indivíduo, ele matou, assassinou alguém, então ele precisava ter a vida assegurada, pagar a pena sim, mas ter a vida assegurada. Aonde que ele se refugiava para evitar que sua vida fosse vingada pelo irmão ou pelo parente da vítima? Nas cidades de refúgio. Então nós observamos desde a Bíblia até os direitos humanos esse direito garantido. Portanto, professor e professora, procure observar esses pontos que eu elenquei aqui para a sua aula
Estude e leve para a sala de aula essa discussão que é primordial para a aula de hoje, direitos humanos diferente de ativismo. E o que são direitos humanos, conforme coloca a Constituição, a Organização das Nações Unidas. Eu não vou trazer aqui os artigos das Nações Unidas, pelo menos 30 artigos que é colocado sobre direitos humanos, e os da Bíblia, porque a lição está colocando também sobre os da Bíblia. Mas pelo menos norteante, dando direção para que a sua aula seja proveitosa e os alunos tenham uma luz sobre o que é direitos humanos e o que não são direitos humanos. Portanto, meu professor, minha professora, eu te desejo uma boa aula, eu agradeço os inscritos no canal, os que comentaram, os que curtiram e invoco a você a continuar trazendo mais inscritos, curtindo, comentando. Deus em Cristo os abençoe e que tenham uma boa aula. E reintegrar ele de volta à sociedade sem essas consequências. A gente sabe que as cadeias não vão reprimir, ou aliás, as cadeias não vão restituir o indivíduo, né, o caráter, a moral dele, não é só as cadeias. Mas pelo menos a proposta é a ressocialização. Agora eu pergunto, esses indivíduos que vão para as cadeias, estão presos, passam 20, 30, 40 anos, eles saem já transformados, diferente? Por que eles não saem? Primeiro porque eles não têm um tratamento digno, não tem uma ressocialização. O Brasil não tem essa proposta. Então é algo que tem que ser discutido dentro dos direitos humanos. Eles precisam disso. Eu estava lendo sobre outros países, como a Suécia, a Noruega, que alguns presos foram presos e tiveram uma pena, mas dentro da cadeia esses indivíduos tiveram profissões, estudavam, inclusive faculdades. Um cidadão que estava lendo, eu esqueço o nome dele agora, ele, quando saiu da cadeia, ele era um músico, com banda, com CDs gravados, DVDs e muitos shows quando ele saiu da cadeia. Então ele já saiu e, segundo a pesquisa, foram ressocializados, pelo menos alguma coisa ofereceu-se para este preso. Então essa é a proposta. Então vejam só, todo mundo tem direito à vida, tem direito à alimentação adequada, direito a dormir adequadamente, que nas cadeias não traz. Então, sim, reclamar sobre isso, pedir que repare essa delinquência dentro dos presídios da cadeia é justo. Agora, a liberdade do preso, que ele tem um valor maior do que o policial ou de qualquer um que seja, isso aí não. Aí são ativismo. Mas quando nós olhamos os direitos humanos, até a Bíblia coloca sobre o direito à vida do criminoso. As cidades de refúgios eram exatamente para isso. O indivíduo, ele matou, assassinou alguém, então ele precisava ter a vida assegurada, pagar a pena sim, mas ter a vida assegurada. Aonde que ele se refugiava para evitar que sua vida fosse vingada pelo irmão ou pelo parente da vítima? Nas cidades de refúgio. Então nós observamos desde a Bíblia até os direitos humanos esse direito garantido. Portanto, professor e professora, procure observar esses pontos que eu elenquei aqui para a sua aula. Estude e leve para a sala de aula essa discussão que é primordial para a aula de hoje, direitos humanos diferente de ativismo. E o que são direitos humanos, conforme coloca a Constituição, a Organização das Nações Unidas. Eu não vou trazer aqui os artigos das Nações Unidas, pelo menos 30 artigos que é colocado sobre direitos humanos, e os da Bíblia, porque a lição está colocando também sobre os da Bíblia. Mas pelo menos norteante, dando direção para que a sua aula seja proveitosa e os alunos tenham uma luz sobre o que é direitos humanos e o que não são direitos humanos. Portanto, meu professor, minha professora, eu te desejo uma boa aula, eu agradeço os inscritos no canal, os que comentaram, os que curtiram e invoco a você a continuar trazendo mais inscritos, curtindo, comentando. Deus em Cristo os abençoe e que tenham uma boa aula. Para a sala de aula essa discussão que é primordial para a aula de hoje, direitos humanos diferente de ativismo. E o que são direitos humanos, conforme coloca a Constituição, a Organização das Nações Unidas. Eu não vou trazer aqui os artigos das Nações Unidas, pelo menos 30 artigos que é colocado sobre direitos humanos, e os da Bíblia, porque a lição está colocando também sobre os da Bíblia. Mas pelo menos norteante, dando direção para que a sua aula seja proveitosa e os alunos tenham uma luz sobre o que é direitos humanos e o que não são direitos humanos. Portanto, meu professor, minha professora, eu te desejo uma boa aula, eu agradeço os inscritos no canal, os que comentaram, os que curtiram e invoco a você a continuar trazendo mais inscritos, curtindo, comentando. Deus em Cristo os abençoe e que tenham uma boa aula.
que curtiram e invoco a você a continuar trazendo mais inscritos, curtindo, comentando. Deus em Cristo vos abençoe e que tenha uma boa aula.